Bom, pessoal, o nutriente foco desta aula é o magnésio, e assim como nós vimos no cálcio e nos outros nutrientes, nós veremos também como se dá o processo de absorção, transporte e redistribuição, bem como as funções que esse nutriente exerce nas plantas. Antes de iniciar, vamos relembrar um pouco sobre o comportamento do magnésio no sistema solo-planta. Assim como o cálcio, de forma semelhante ao cálcio, o magnésio também está presente no solo, dentro da estrutura dos minerais primários e secundários, então sendo disponibilizado mediante os processos de intemperismo. Está presente também na solução do solo, e na solução do solo vale destacar que a forma iônica presente é magnésio 2+, ou seja, um cátion divalente. E ele pode estar também nessa mesma forma iônica no compartimento de troca de cátions, na CTC, na capacidade de troca de cátions do solo, bem como no compartimento de matéria orgânica, assim como o cálcio. Majoritariamente, o magnésio ele é transportado do solo até a raiz via o mecanismo de fluxo de massa, assim como ocorre para muitos outros nutrientes aí. Bom, como se dá então a absorção e o transporte de magnésio na planta? Como nós falamos que o cálcio encontra-se no solo na forma de um cátion divalente, magnésio 2+, também é essa forma pela qual ele é absorvido pela planta. Nós já falamos sobre isso na aula de cálcio, mas é importante ressaltar que o contrário também acontece, uma interação antagônica entre cálcio, potássio e magnésio. Então, relembrando aí do cálcio, da mesma forma que o magnésio e o potássio em elevadas concentrações no solo podem inibir a absorção de cálcio, há também a possibilidade de interação antagônica quando você tem altas concentrações de cálcio e potássio no solo, inibindo então a absorção de magnésio. Bom, o processo de absorção do magnésio é bastante semelhante à de cálcio, então você tem aí a absorção dividida em duas fases, certo? A primeira fase passiva, que geralmente é muito rápida e onde há absorção de grande quantidade de magnésio, e a segunda é ativa, compõe aí a segunda fase, realizada via proteínas transmembranas. O transporte desse nutriente no solo, ou seja, a partir do momento que ele é absorvido na planta, para ser transportado para a parte aérea, é realizado no xilema e transportado de forma passiva via corrente transpiratória. Só que, diferentemente do cálcio, ele já não tem tanto problema assim em relação à distribuição para o restante da planta, porque ele tem uma certa mobilidade e porque ele é transportado dentro do xilema na forma desse cátion livre, transformando então o processo de transporte e distribuição para a planta muito tranquila, muito simples. Bom, vamos então às funções do magnésio na planta. A primeira, mais lembrada e uma das principais, é a função estrutural na molécula de clorofila. Então, vocês podem verificar aí na figura, nós temos aqui duas moléculas, certo? Duas estruturas de clorofila A e clorofila B. Então, se nós observarmos aqui no centro dessas duas moléculas, nós temos o magnésio como componente estrutural do centro dessas moléculas. Bom, 20% do magnésio total da planta tende a estar nos cloroplastos. Desses 20%, desse total que está nos cloroplastos, 20% encontra-se na molécula da clorofila. E os outros 80% aí que estão nos cloroplastos acabam ficando na forma iônica livre mesmo. Bom, o magnésio também é um importante ativador enzimático na célula. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, como a tioquinase acética, a quinase pirúvica, ativador também da ribulose carboxilase e da fosfopiruvato sintetase. Se vocês observarem no livro Nutrição de Plantas do Prado, a listinha de enzimas ativadas pelo magnésio é bem grande, tá? Eu coloquei aqui apenas as enzimas que existem em plantas, porque muitas dessas enzimas que estão listadas lá na tabela são presentes apenas em leveduras, certo? Então, eu coloquei essas quatro aqui que ocorrem em plantas.
Bom, por que é importante a ativação da tioquinase acética, por exemplo? Porque é uma enzima que catalisa a reação entre o ATP e o acetato para formar adenilacetato. A quinase pirúvica, por sua vez, uma outra enzima importante, participa de uma das etapas da glicólise, lá na respiração. A ribulose carboxilase, né, a rubisco, certo? Uma enzima extremamente importante para a fotossíntese, ela é altamente dependente de magnésio. E quando há ligação dessa enzima com o íon, há também um aumento da afinidade da enzima com o substrato, com o seu substrato, que é o CO2, e dessa forma acaba aumentando a velocidade de reação. A fosfopiruvato sintetase, por sua vez, ela catalisa a reação entre o piruvato e o ATP para formar então o fosfenol piruvato, tá? Algumas das enzimas aí ativadas pelo O magnésio também participa de processos importantes dentro da planta. Então, nós temos aí a absorção iônica, a fotossíntese, como nós já vimos por conta da enzima que ele ativa, respiração, por conta também da enzima que participa da glicólise, armazenamento e transferência de energia. É interessante ressaltar nesse caso aqui que o magnésio ele forma uma ponte entre os pirofosfatos de ATP ou ADP, possibilitando a transferência de radicais fosfato para reações de síntese orgânica. Então, justamente pelo fato dele atuar aqui no armazenamento e transferência de energia, acaba favorecendo também a absorção iônica quando esse nutriente ele encontra-se em concentrações adequadas, ideais dentro da planta e realizando completamente todas as suas funções. Bom, o magnésio ele atua também na estabilidade dos ribossomos, fazendo com que o magnésio também ele tenha uma importante participação na síntese proteica na célula. Bom, então falando um pouco sobre redistribuição e, consequentemente, a sintomatologia de deficiência desse nutriente nas plantas. Justamente por conta do magnésio ter, em sua maior parte na planta, bastante mobilidade no floema, essa deficiência, então, tende a se manifestar, certo? A ocorrer, então, nas folhas velhas, certo? Relembrando a aula, há uma realocação de magnésio das folhas velhas para as folhas novas e, portanto, elas apresentam os sintomas iniciais de deficiência, ok? Quais são os principais sintomas, então, do magnésio nas plantas? Geralmente é caracterizado por manchas cloróticas internervais, certo? Lembrando que clorose é aquele amarelecimento das folhas. Então, a gente observa aqui nas folhas de tomate, por exemplo, um início de amarelecimento aqui, mas nunca na nervura, ok? Sempre entre as nervuras, por isso que nós falamos de clorose internervais, certo? A gente pode observar esse mesmo sintoma de clorose internerval aqui no milho. Então, se vocês observarem, nós temos as nervuras aqui com verde bastante vívido ainda. Por outro lado, entre nervuras, há um início de clorose aqui, certo? Então, esses acabam sendo os principais sintomas. Contudo, com o avanço da deficiência, pode ocorrer o espalhamento desses sintomas por toda a planta, dificultando, então, o processo de diagnose. Bom, basicamente de magnésio é isso que nós temos para falar e deixo aí mais uma vez as sugestões de leitura para vocês se aprofundarem nos estudos e também reforçarem parte do conteúdo que foi ministrado nessa videoaula, ok?